Existe uma força poderosa, quase invisível, que vai moldando a história humana e as nossas vidas. É uma energia que, quando liberada, tem o poder de transformar nações inteiras e definir o rumo da civilização. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na fonte dessa tal energia psíquica e na jornada que todos nós, de certa forma, percorremos para tentar dominá-la. Ok, para começar vamos pegar um exemplo histórico, que é bem forte. A transformação da Alemanha lá nos anos 30. Aquilo não foi só resultado de planos econômicos ou de um esforço consciente, sabe? Foi como uma onda, uma maré de energia que surgiu do inconsciente coletivo. É um exemplo que pega esse conceito que parece tão abstrato de energia psíquica e o torna muito real, até um pouco assustador. E aí fica a grande pergunta, né? Se uma força tão imensa pode ser liberada em uma nação inteira, de onde ela vem? Qual é a fonte? A resposta está mais perto do que a gente imagina. Ela está dentro da própria psique humana. Essa energia toda não aparece do nada. Ela tem uma origem bem específica, na nossa parte mais primitiva, nas forças mais básicas que a gente carrega, os nossos instintos. Então vamos definir isso aqui para ficar bem claro. Energia psíquica é basicamente a força vital que vem dos nossos instintos mais básicos: fome, autopreservação, sexualidade. É uma energia bruta, que não tem dono e que pode tanto construir civilizações incríveis quanto destruí-las completamente. Para a gente entender como a humanidade aprendeu a lidar com essa força toda, a gente precisa voltar lá no comecinho da jornada da consciência. Vamos chamar essa fase de Era do Instinto. Pensa assim, nos primórdios da humanidade, a consciência era tipo uma marionete, sem controle nenhum sobre os próprios impulsos. Era tudo reação. A fome batia, o medo aparecia e a reação era imediata, do tipo tudo ou nada, sem planejamento, sem autoconsciência. Nesse estado, a consciência era como se fossem pequenas ilhas num oceano gigante de inconsciência. Não existia um eu contínuo para conectar as experiências. A sobrevivência dependia totalmente de reagir ao momento, o que tornava qualquer tipo de desenvolvimento ou planejamento para o futuro uma coisa quase impossível. Mas claro, a humanidade não ficou parada nesse estado. Um novo centro de consciência começou a surgir justamente para tentar controlar esse poder bruto do instinto. E esse centro é o ego. O ego é, de certa forma, o primeiro grande herói da nossa história psicológica. É aquela parte da psique que concentra a consciência, que nos permite dizer eu e tomar ações de propósito. É o que nos dá a capacidade de controlar nossos impulsos e direcionar a nossa energia. E essa mudança foi fundamental. A gente saiu de uma existência puramente reativa, o autos, para uma existência planejada, o eu. A capacidade de guardar sementes em vez de comer tudo na hora, de planejar uma defesa em vez de só reagir, isso é a base de tudo que a gente entende por civilização. O ponto-chave aqui é o seguinte: não dá para subestimar a importância do ego. A ciência, a tecnologia, a arte, tudo que a gente valoriza como cultura foi construído em cima dessa capacidade de focar consciência e direcionar a nossa energia interior para objetivos de longo prazo. Mas a jornada não acaba aí, claro. O herói pode acabar se tornando um vilão. E agora a gente entra no conflito central dessa história: o perigo de um ego que se torna poderoso demais, sem nenhum controle. Porque aquele mesmo ego que aprendeu a controlar a energia do instinto pode começar a usar esse poder para dominação egoísta. A ambição vira ganância, o controle vira tirania, e o poder que antes construía agora passa a destruir. O próximo grande desafio psicológico da humanidade é muito bem representado pelo mito clássico do herói que mata o dragão. E isso não é só um conto de fadas, é uma metáfora poderosa para uma batalha interna que todo mundo, de alguma forma, enfrenta. É que o dragão, na verdade, não é um monstro lá fora. Ele é o símbolo daquela energia instintiva, bruta, selvagem, que o ego precisa confrontar dentro de si mesmo. Ele é a personificação daquelas fontes profundamente enterradas que a gente falou lá no comecinho. As manifestações desse dragão interior são bem familiares pra gente. A gente vê o poder dele na ganância desenfreada, na raiva que cega, na paixão das massas que leva a atrocidades. Muitas vezes, quando a gente enxerga o mal no outro, na verdade a gente está só projetando essa nossa besta negra interior que a gente ainda não reconheceu. Isso tudo nos leva para a fase final do desenvolvimento. Uma fase que não é sobre destruir o dragão, mas sim sobre transformar a energia dele em uma fonte de sabedoria e de integridade. O último passo na evolução da consciência é a integração. Não se trata de reprimir o instinto, o que seria como tentar matar o dragão,
mas sim de domar o seu poder. É sobre canalizar essa energia imensa não mais para fins egoístas, mas para criar um centro de consciência novo, mais completo. Então, a gente pode resumir a jornada toda em 3 grandes estágios. Do estado altos, onde a consciência é refém do instinto, a gente passa para o ego, o governante consciente, e finalmente a aspiração é chegar no self, um estado de integração onde o ego não é mais o mestre, mas sim parte de um todo muito maior. E o self, que é o objetivo final dessa jornada, é um estado de consciência expandida. Não é sobre perder o eu, mas sobre encontrar um eu maior. É um estado que traz equilíbrio, sabedoria e o que se poderia chamar de uma verdadeira civilização. Um lugar onde a energia do dragão não é mais uma ameaça, mas uma fonte de vitalidade e criação. No final, o que essa análise nos mostra é que a história da humanidade é, na sua essência, a própria história da evolução da consciência. É um processo contínuo de confrontar e integrar as forças poderosas que existem dentro da gente. Esse é o grande trabalho da humanidade. E a questão que fica no ar para reflexão é, e nessa jornada toda, onde é que a consciência individual se encontra agora?